Boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã. Boa noite, Padre Wallace. Boa noite, Bispo Boa Laerte. noite. Boa noite, queridos. Que Boa alegria noite, estar aqui com Geraldo. vocês. Geraldo está na nossa técnica também. Nossa, uma alegria imensa, imensa estar aqui nesse segundo dia da novena de Pentecostes, né? Ontem nós tivemos o primeiro dia, hoje com o tema o Espírito Santo no Novo Testamento. O que eu acho uma coisa dificílima para vocês falarem, porque eu não sei aonde o Espírito Santo não está no Novo Testamento. Então, vocês vão ter que falar absolutamente tudo, tanto no Novo quanto no Velho. Eu não consigo ter outra ideia, né? Mas olha, nós queremos falar para os nossos irmãos que estão nos acompanhando que nós estamos com um problema técnico. Então, nós vamos gravar e passar depois para o YouTube, porque infelizmente a gente consegue passar o som, mas não está conseguindo passar a imagem. Então a gente espera a compreensão de vocês, mas é o que é a única solução que a gente encontrou. Essas coisas sempre acontecem, né? Cristãos unidos sempre tem alguma coisinha que vai dar uma atrapalhadinha, mas nós somos mais do que vitoriosos em nome de Jesus, né? Amém. Então, seja bem-vindo, Padre Wallace, Padre Bispo Laerte, mais uma vez. Eu queria apresentar a vocês, primeiro dizer quem eu sou, né? Senão o povo também fica sem saber quem é, né? Eu sou Iete, eu sou da comunidade Bom Pastor. Tenho na comunidade Bom Pastor essa missão da unidade dos cristãos e é sempre uma grande, enorme alegria. É um dom espetacular poder ouvir da parte de Deus, seja um. E isso é demais, isso realmente é demais. Bom, o Padre Wallace, o nome dele completo é Wallace, Evangelista do Prado. Prestem atenção, evangelista. Ele tem 34 anos, tem 6 anos de sacerdote, é um sacerdote bem novinho. Ele era originalmente da paróquia de São Lourenço, lá de Bangu, tem licenciatura em filosofia e teologia. Atualmente ele está na Maré, lá no Parque União, na paróquia Nossa Senhora da Paz. E a gente estava conversando antes, ele disse que é uma paróquia movimentadíssima. Então a gente também dá um alô especial lá para o pessoal da Maré. Eu trabalhei na Fiocruz, então eu sei muito bem de onde eu estou falando, né? Agora já estou aposentada, mas tudo tranquilo. Sempre foi da RCC, né, Padre Wallace? Desde criança? Sim, Desde que idade? sim, desde uns 11 anos, mais ou menos, que eu já caminho com a renovação carismática católica, fiz essa experiência do batismo no Espírito. É uma benção, uma graça. Maravilha, maravilha. Padre Wallace tem uma irmã, os pais moram em Bangu e tem um sobrinho, né? Seja bem-vindo. E agora o padre, e agora vai começar, hein? Vou chamar um de padre, vou chamar outro de pastor, vai ser uma confusão. É Por favor. unidade, Et. É, Isso é unidade, né? é, a gente não sabe quem é quem no final, né? Mas Somos um. é, mas Literalmente, literalmente. Mas é verdade mesmo, porque quando a gente está junto, se a gente não se apresentar, ninguém sabe distinguir quem é quem. Todos somos filhos de Deus, apenas isso. E isso é mais do que suficiente, basta para nós. Batizados, filho do Deus vivo, filhos do adotivo do Deus vivo. Bom, Amém. Bispo Laerte, né? Agora é bispo. Até a última vez que eu estive com o senhor era pastor, né? Agora, Et, aí tem um detalhe, porque a questão do episcopado veio do passado. E nós enxergamos, assim, eu enxergo o episcopado como uma superintendência, né? Alguém que cuida de um determinado campo. Mas, entendi. acima de tudo e sempre tudo, a gente sempre será pastor, né? Sim, Sempre será pastor. É curioso que nós vemos, por exemplo, quando nos referimos à pessoa do Papa, nós falamos o Santo Padre, né? E sim, porque sempre será padre, né? Sempre sim, será padre. sim. Nunca
vai deixar de ser. Então, a questão do episcopado, são algumas pessoas de mais tempo que nos conhecem, e eu tive o privilégio de ser bispo no Rio de Janeiro, depois aqui em São Paulo, também no Paraná, numa itinerância, né? Mas, acima de tudo, pastor, Iete. Ah, como eu costumo dizer, né? A gente às vezes tem muitos títulos, né? Mas o mais fantástico realmente é quando a gente fala de currículo, né? O mais fantástico é quando a gente pode se apresentar. Eu sou filha de Deus, eu sou serva do Amém. Senhor. O resto veio só para o acréscimo para a gente bem desenvolver o servir e amar a Deus, né, Amém. pastor? Né, padre? Sim, sim, é isso aí. É importante a gente estar sempre com esse coração disposto a servir e buscando, principalmente buscando amar cada vez mais a Deus, cada dia, mais, 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 mais. Bom, mas voltando lá para o padre pastor Laerte, que eu estava tentando apresentar, ele está em Santos, é de Santos, né? Agora ele está em Suzano, São Paulo, já teve como mesmo já falou em várias cidades, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, tem 40 anos de casado, tem 2 filhos, 4 netos. Ele hoje está ministrando na Igreja Batista Nova. E eu vi quando o senhor escreveu, Bispo Laerte, aquilo que mais o alegra é fazer um trabalho, é servir o Senhor, né? Amém. Independente da onde está ou qual título que tenha. É Amém. formado em Química, Teologia, tem pós-graduação, mas o mais importante mesmo é o mistério pastoral que exerce desde 1996, quase 30 anos, hein? Chegando Bastante, lá, tô chegando lá. bastante tempo, bastante tempo. Pois é, então, como a gente está na novena, eu queria até por uma curiosidade, né? O senhor sabe em que ano essa novena começou? Assim, na Igreja Católica? Tem ideia? Não, não sei. Não sei. Eu me atentei ao detalhe, né, Iete, de até entender a contagem do Pentecostes, ver a relação com o Chavaô e tudo, mas eu não tenho ideia de quando a novena começou. Né? Ela acontece já no finalzinho do Pentecostes, né? Vai terminar no próximo, oficialmente é no próximo domingo. Culto, isso, no culto do Isso, de né? Pentecostes. Né? Mas Então, né, nem tradicionalmente, o Papa Leão XIII em 1897, tem mais de 100 anos, ele percebeu, através de uma encíclica, Divino Elutimunus, que significa aquele divino dom, instituiu a novena de Pentecostes e pediu que toda a igreja fizesse a novena de Pentecostes em todas as paróquias, naquele ano e em todos os anos seguintes. Isso uau. não é uma curiosidade, porque é uma encíclica, e a encíclica, para nós, ela tem um- acho que o Padre Wallace podia te explicar de melhor do que eu, né? O valor da encíclica, né, Padre Wallace? Entra aí, dá uma. Help. Você falando da encíclica, eu lembrei que a própria encíclica foi escrita incitada, né, por Helena Guerra, né, por Santa Helena Guerra, que a gente chama de apóstola do Espírito Santo, né, que foi uma freira italiana que, de fato, foi sentindo essas inspirações de que a igreja precisava se voltar para o Espírito Santo, precisava voltar a clamar o Espírito Santo, voltar a falar sobre o Espírito Santo. E ela, então, com muita profecia, né, tem coragem de escrever para o Papa Leão XIII, né, e eles trocam diversas cartas, e aí, atendendo ao pedido dessa freira, que hoje é santa, né, Helena Guerra, o Papa escreve, então, essa encíclica
e convoca a novena, né, de Pentecostes. Então é uma graça. A novena de Pentecostes já tem muitos anos aí, e é fruto também dessa profecia de Helena Guerra, né? Desse desejo profético dela de que a igreja precisava voltar ao cenáculo, voltar ao Espírito. E aí, Padre Wallace e Iete, eu também quero falar de encíclica, tá? Eu também quero falar de encíclica. Eu fiz até aqui uma anotação, por quê? Olha que coisa tremenda, né? Em 2021, deixa eu pegar aqui a minha anotação para poder justamente compartilhar com vocês, estudando sobre a questão do Pentecostes em... perdão, Padre Wallace, não é uma encíclica, é uma homilia. É uma homilia. Sim. É uma homilia. O senhor havia falado sobre homilia, e aí eu emendei aqui. Mas em 2021, Papa Francisco, na sua homilia de Pentecostes, olha o pedido que ele faz. Ele implora às pessoas que abram o seu coração ao Espírito Santo. Que coisa tremenda, que preocupação, que zelo da igreja e o entendimento da igreja para com isso. Então, a novena que já completa mais de 100 anos, que vem lá de Santa Helena Guerra, da apóstola do Espírito Santo, ela é reforçada e me chamou a atenção esse pedido do Papa, e hoje nós estamos aqui, né, cumprindo essa determinação para que nós sejamos instrumentos de Deus para motivar as pessoas a buscarem, a se encherem, a viverem essa preciosidade que é ter o Espírito Santo em nós. Amém. E a comunidade Bom Pastor faz essa rica experiência também há muitos anos, né, Iete? Há quase 50 anos. A novena de Pentecostes, a essa semana de unidade, né, essa semana de oração pela unidade dos cristãos, né? Rezando sempre aí pela unidade dos cristãos, né? Unindo padres, pastores. Isso é uma riqueza aqui para a nossa igreja do Rio de Janeiro também, né? É verdade. Obrigada. A gente coisas de Deus, né? A gente só faz seguir aquilo que o Espírito Santo vai nos dizendo, né? Olha, é por aqui. Se a gente tiver humildade, coração aberto, a gente vai fazendo. Mas eu queria, então, convidar a nós que estamos aqui, também quem nos acompanha, a começar a clamar pelo Espírito Santo, primeiro com uma oração muito antiga, que eu não sei, não me lembro quando foi que ela foi instituída, mas ela clama pelo Espírito Santo. Ela começa dizendo assim: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Espírito Santo. Me enrolei, Padre, me ajuda. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre as suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enche os nossos corações com os teus dons, com a tua presença, com o teu amor, para que verdadeiramente apreciemos retamente todas as coisas que provêm de Deus. É o que te pedimos, Jesus amado, é o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Agora, Amém. vamos para o nosso tema, né? O Espírito Santo no Novo Testamento. Deixo com vocês para ficarem, trocarem figurinhas aí à vontade, né? Quer começar, Padre Wallace? Maravilha. Então, de fato, né, o Espírito Santo no Novo Testamento é um tema vasto, né? Porque todo o Novo Testamento, praticamente, né, fala do Espírito, né? A gente pode ver ali
de fato, o Espírito Santo na vida de Jesus, né, que foi já concebido por obra do Espírito Santo, foi conduzido pelo Espírito Santo durante o seu ministério público, né? Mas é interessante, e até na nossa liturgia católica, nós estávamos contemplando muito esses dias essa promessa de Jesus de que enviaria o Espírito Santo, né? Em João 16, tem essa promessa, né, de que eu vou, mas eu enviarei um outro, o defensor, o paráclito, né, aquele que vos ensinará toda a verdade, vos recordará todas as coisas. Então, de fato, eu penso que falar do Espírito Santo no Novo Testamento é lembrar essa promessa poderosa que o próprio Cristo, já na sua pregação, foi fazendo para a igreja, né? Que depois da ascensão, que até é a festa que estamos celebrando aqui no Brasil, né, agora nesse domingo, então Jesus sobe aos céus depois de ressuscitado, mas ele deixa essa promessa que aquece o coração da igreja, né? Eu enviarei o Espírito Santo, eu enviarei o Paráclito, né? Então, essa promessa dá essa garantia, né, de que, de fato, não ficaremos órfãos, né? Não ficaremos órfãos de que essa presença de Jesus que nasceu entre nós, viveu entre nós, né? Morreu, ressuscitou, depois ressuscitado, apareceu várias vezes aos discípulos, né? Depois ele sobe, né? Termina, vamos dizer assim, né, a sua missão, a missão da redenção, né? E se inaugura o que poderíamos chamar de o tempo do Espírito, né? É o tempo do Espírito, então é o tempo da igreja, né? Mas assim, não dá para falar de tudo, né? Mas eu pensando exatamente nesses dois aspectos, essa promessa de Jesus, mas também lá em Atos 1, 8, né? Aonde a gente lê em Atos 1, 8, que descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará forças e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, na Samaria e até os confins do mundo. E assim, eu até pensei assim, não dá para falar de tudo, né, do Novo Testamento em pouco tempo, mas eu pensei exatamente nesses dois aspectos por causa disso, que a promessa do Espírito que Jesus faz e também quase essa explicação clara que é deixada para nós aqui no Atos dos Apóstolos, né? Ou seja, esse Espírito que virá com um intuito muito claro, fazer da gente testemunhas de Jesus, né? Nos comunicar uma força capaz de continuar aqui na Terra a própria missão de Jesus, né? Então, por isso que ele diz, olha, sereis minhas testemunhas. É para isso que eu enviarei o Espírito Santo, né? E aí isso até meio que dá sentido a todas as outras passagens, se a gente for encontrar no Novo Testamento, do Espírito Santo na vida da igreja, né, ali nas cartas de Paulo, os dons, carismas do Espírito já sendo manifestado, mas todo esse mover do Espírito foi porque Jesus prometeu, né, que enviaria, e prometeu com essa intenção, né, com essa intenção de fazer a gente testemunhas da obra salvífica, né, que ele realizou, né? Ele enviou o Espírito e continua a enviar hoje o Espírito, né, sobre mim, sobre você, sobre cada um de nós, sobre os irmãos que acompanham, né, essa novena de Pentecostes com a comunidade Bom Pastor, né? Hoje, Pentecostes é hoje, Pentecostes é agora, não é um evento do passado que a gente relembra, né? A igreja vive do Pentecostes, né? Que iam ser dos cristãos sem Pentecostes, né, irmãos? Misericórdia. Então, a gente vive do Espírito, e é preciso lembrar, para ser testemunha, não foi para receber o Espírito, para ser uma igreja escondida, acomodada, envergonhada, mas para ser uma igreja ousada, né? Uma igreja, como dizia nosso saudoso Papa Francisco, uma igreja em saída, né? Uma igreja que vai ao encontro dos irmãos, né? Para fazer da gente homens e mulheres que têm algo a anunciar, né? Penso, um cristão que não tem mais nada a dizer, meu Deus, está faltando o Espírito Santo, né?
Está faltando orar ao Espírito, está faltando intimidade com o Espírito, porque quem recebe essa força, que é o próprio Espírito, sempre tem algo a dizer, né? Porque quem recebe o Espírito Santo se tornou testemunha, né? Se tornou testemunha do Espírito. E aqui é interessante lembrar dos sacramentos, né? Na nossa tradição católica, além do batismo, nós temos a crisma, né? E na crisma se crê exatamente que se recebe essa efusão do Espírito Santo, né? E aqueles que são crismados meio que confirmam o seu batismo para a missão, né? O crismado recebe a efusão do Espírito para se tornar agora um discípulo missionário, né? Para se tornar, como está em Atos, uma testemunha, né? Uma testemunha do Senhor. Isso é muito bonito. E assim, dizer que eu sou mais pastoral do que teólogo, né? Então, às vezes até passando para a minha própria vida, né, eu vejo assim, a experiência que eu fiz de Deus, a experiência que eu fiz do Espírito, né, se hoje eu posso anunciar, né, se hoje eu sou apóstolo, né, se hoje eu tenho essa alma de apóstolo, esse ardor apostólico de evangelizar e de fazer, é porque desde muito cedo fiz essa experiência do batismo no Espírito, né? Porque lá com 11 anos fiz essa experiência de um fogo que queima a minha alma, né? De um Deus que está vivo, né? E que se comunica comigo, né? Então, eu penso que de fato é isso, sim. Eu recebi esse Espírito, essa efusão do Espírito, e por isso, com humildade, digo, né? Consigo ser testemunha com toda a potência do Espírito mesmo que age em nós, né? Eu penso que isso que eu experimento, cada irmão e irmã é chamado a experimentar, né? A invocar o Espírito Santo. Helena Guerra também diz, né, que nada pode faltar a uma alma que diz vem. Nada pode faltar, né, para uma alma que diz vem. Então, às vezes a gente se sente incapaz, né, se sente né, pequeno diante das missões que Deus confia a gente, né? Mas é o Espírito Santo quem faz, né? Nada pode faltar a uma alma que diz vem. Então, que de fato a gente possa se abrir nessa novena de Pentecostes a experimentar essa ação do Espírito Santo na nossa vida, né? Amém? Amém. Quando o senhor falou que mesmo que a gente se sinta fraco, né? Se chama Vem Espírito Santo, e fiquei imaginando os primeiros cristãos, né? Como é que eles poderiam Sim, anunciar se não fosse uma força sim. divina e eh, de tamanho desejo de Deus para que nós pudéssemos ser essas testemunhas anunciadoras da Sim. salvação. É, Até a gente olha os Atos dos Apóstolos, né? A gente vê toda a parresia daquela igreja que nascia, né? Apóstolos eram. Olha para a vida de Pedro, por exemplo, né? Pedro, antes do Pentecostes, meu Deus, né? Um homem que chegou a negar, um homem ainda, né, de um temperamento difícil, colérico, né? Quase negando a cruz, né? Quase negando, não, negando, né? Como ele negou, né? Negou a cruz, negou o Cristo, mas depois do Espírito, depois do Pentecostes, Pedro surpreende a igreja, né? É capaz de dar a vida pela causa do Evangelho, é capaz de dar a vida por Jesus, né? Morreu martirizado, de cabeça para baixo, né? Como a gente conhece pela tradição ali, que não quis ser crucificado igual a Jesus, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Então, veja, aprendeu a amar, né? Que é o que o Espírito Santo faz na gente também, né? O Espírito Santo dilata o nosso coração para amar, né? Então, os Atos dos Apóstolos está recheado de testemunhos assim, né? De como os primeiros cristãos, de fato, eram usados por causa do Espírito. por causa do Espírito. Amém. Bispo Amém. Laerte?
Quando nós comentávamos, né, e falávamos que o Novo Testamento ele é o Espírito Santo, e até o Padre Wallace salientou, né, Jesus vem pela ação do Espírito Santo, né? Se o Novo Testamento ele começa ali com Jesus Cristo, ele vai começar justamente com essa ação do Espírito Santo. Mas uma coisa que me chama a atenção é que as características, né, e as ações do Espírito Santo são tantas, tantas, tantas. E aí, Padre Wallace, tem uma que é pessoal para mim. Eu vou falar um pouquinho dessa que é pessoal para mim. Eu vi o Padre Wallace falando da capacitação, o Espírito capacitando e tudo. E aí nós podemos ver, você que está nos assistindo aí, que vai nos assistir depois, né, em outras novenas vai estar assistindo, graças a Deus pela tecnologia, essa capacitação que o Padre Wallace falou vem pelo Espírito Santo e é uma realidade. Só que é tão tremenda essa ação do Espírito Santo que ele tem diversos papéis e diversas ações ali no Novo Testamento. E uma que é pessoal minha e que enche o meu coração, e Padre Wallace, ela se apresenta não lá no livro de Atos dos Apóstolos, quando tem o derramar do Espírito, mas já bem antes, no Evangelho de João, no capítulo 14, quando Jesus começa a ensinar os discípulos a lidarem com aquilo que é o final necessário. E eu quero contar para vocês aqui de uma experiência pessoal minha e da interferência do Espírito Santo nisso. Por quê? Porque Jesus ali, em João 14, ele fala assim, vocês precisam estar conectados na videira para poder dar fruto, nenhum ramo, nenhum galho pode dar fruto se não estiver ligado à videira. Eu sou a videira, meu pai é o agricultor, vocês são os galhos. Um pouquinho mais à frente, Jesus vai falar assim, mas é necessário que eu vá. E aí parece assim que eu olhando e lendo, né? Hoje nós temos a divisão dos capítulos, e essa divisão dos capítulos ela aconteceu muito tempo depois para uma organização didática da situação, não vamos gastar tempo com isso, mas é tudo muito próximo, tudo que está acontecendo ali. E aí Jesus fala, mas é necessário que eu vá. Eu fico imaginando, Padre Wallace, a mente desse Pedro, casca-grossa, irônico, né? Mas Jesus está esquizofrênico. Uma hora ele fala que é para ficar ligado a ele, outra hora ele fala que ele está indo embora. E Jesus deixa ali uma promessa. Um dos grandes medos do ser humano, e muitas vezes o ser humano deixa de fazer porque ele se sente desamparado. Ele pode até ser capaz, ele pode ter formação, mas se ele não tiver uma retaguarda, ele deixa de fazer. E aí Jesus fala assim, mas vocês não vão ficar sós. O Espírito Santo vai estar com vocês. Aí aquele mesmo que capacita, é o mesmo que garante que nós não seríamos órfãos, que nós não estaríamos solitários, mas que nós poderíamos contar com ele e nós poderíamos falar, vem Espírito, e ele vem. Que nós poderíamos dizer, enche-me Espírito, e ele me enche. E era uma coisa nova para esse povo, por quê? Porque até então, qual era? Padre Wallace e a referência que se tinha do Espírito Santo era alguém que vinha, fazia um determinado trabalho, né? Ontem nós tivemos a oportunidade de falar da ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, e ele vinha e ele se apossava da pessoa, a pessoa realizava, mas depois ele ia embora. Nós não vamos encontrar, né, ninguém no Antigo Testamento que pôde desfrutar dessa habitação, era apenas uma visitação. E agora Jesus está dizendo, eu vou, mas ele virá e ele habitará em vocês. E essa palavra, meu irmão, minha irmã, não foi apenas para Pedro, para Tiago, para aqueles que estavam ali à volta, para João. Essa palavra é para todos nós. A alegria, a certeza que nós podemos ter que não somos órfãos, que somos capacitados, sim, para pregar o Evangelho, para sermos
bons cidadãos, para fazermos aquilo que precisamos fazer, sem deixar de fazer o que tem que ser feito, mas com uma grande certeza: nós não somos órfãos, o Espírito, ele está à nossa disposição. E aí uma coisa, Padre Wallace, que eu queria que você comentasse, é que parece que a igreja ela perdeu essa certeza e essa confiança. Porque muitas vezes eu vejo até em cânticos na igreja, em que a pessoa ela fala: vem, visita a tua igreja. Mas o que é uma visita, Iete? É alguém que vem na sua casa, você prepara ali um bolinho, prepara um café, né? Já estou aí cantando a pedra para vocês. Quando eu for visitar a paróquia lá na Maré, pode fazer o bolinho e o café, né? Justo. Quando eu for aí, Iete, Heraldo, vocês podem preparar o bolinho, podem preparar o café para mim, né? Agora, a visita ela vem e vai embora. A visita ela vem e vai embora. E o Espírito Santo, ele deseja habitar em nós. Então, que nós possamos entender isso. E eu quero desafiar e encorajar você que vai assistir essa nossa live, nessa última semana, nesses últimos dias de Pentecostes, a orar e pedir: vem, habita em mim, me enche. É algo que pode ser tão fácil, às vezes, né, a pessoa ela pega o celular, e outro dia eu tive vontade de dizer assim, a pessoa ali vendo videozinho, eu falei, passou 10 minutos vendo Reels, mas não fez sequer ainda uma oração. Então que nós possamos entender e valorizar isso, essa disponibilidade desse Espírito Santo, como o Padre Wallace disse, capacitador. As pessoas enfrentam tantas dificuldades, né, Padre Wallace? Nós costumamos ver as pessoas dizendo: eu não sei como eu vou fazer, eu não sei como vou criar os meus filhos, eu não sei, até mesmo nas coisas materiais, como vou pagar o boleto, eu não sei isso, eu não sei aquilo, eu não sei aquilo outro. O Espírito Santo está à disposição. Então, ore baixinho e já peça: vem, Espírito, habita em mim, me enche, derrama da tua graça, da tua capacitação, não permita que nós sejamos confundidos. Por quê? Porque essa é uma promessa do Senhor. Ele foi, ele voltará, mas nesse intervalo de tempo, o Espírito Santo estaria à nossa disposição, daqueles que desejarem, habitando neles. Amém. Eu acho que nós não temos outra coisa. Não, eu vou passar a bola para o padre. Padre, vai aí no ping-pong com o bispo Laerte. Amém. Dá até vontade de orar logo, né? Pois é. É isso. Mas só para citar ainda mais esse desejo, né? Assim, exato, o Espírito Santo é uma necessidade, é uma urgência, né? Só que eu penso que muitas pessoas estão se esquecendo, muitas vezes, do Espírito, ou não acreditam na ação do Espírito. Muitas vezes até me perguntam, né, assim, veja, o Espírito Santo, Deus, é o mesmo ontem, hoje e sempre. Por que os cristãos nos Atos dos Apóstolos invocavam o Espírito Santo e os milagres aconteciam, e as curas, os prodígios aconteciam, os carismas se manifestavam, e hoje há talvez menos manifestações desse poder do Espírito Santo? O Espírito Santo mudou? Não mudou. Né? Ele é o mesmo, eu creio. Agora, veja, as nossas disposições para receber o Espírito Santo, que nem sempre são as mesmas, né? Sim. É esse coração aberto, disponível à obra de Deus, né? Porque, veja, a passagem lá que eu citei, recebereis o Espírito Santo, para quê? Para serem minhas testemunhas. Para você também abraçar a cruz e seguir o caminho de Jesus. Mas as pessoas não querem. Então, consequentemente, ou não recebem o Espírito, né? ou não recebem em plenitude o Espírito Santo, como eles recebiam, né? Como os apóstolos recebiam, como somos chamados também a receber, né? Esse Espírito. Então, eu acho que a gente tem também que criar cada vez mais esse desejo de fato, receber o Espírito Santo, mas, de fato,
estar disponível para ele. Porque se eu disser, vem Espírito Santo, eu preciso estar disposto também a ouvir o que ele quer falar, eu preciso estar disposto a ir onde ele quer me enviar, né? E é isso que muita gente não quer. É verdade. É por isso que o Espírito Santo, de fato, não que ele seja um privilégio de poucos, não. Ele é para todos. Mas nem todos querem, nem todos querem as consequências de um batismo do Espírito Santo, né? Então, de fato, não vão receber, né? Podem até clamar, podem cantar, podem berrar, vai ter histerismo, vai ter coisa bonita talvez, mas não vai ter efusão verdadeira, não vai ter derramamento do Espírito verdadeiro, porque não querem se submeter ao Espírito Santo, né? Veja, Maria experimentou esse Espírito Santo lá já na visitação, né? Por quê? Porque havia essa disponibilidade, o sim já havia nascido no coração dela, né? Os apóstolos todos ali experimentaram em Pentecostes esse derramamento do Espírito Santo, porque havia no coração deles essa disposição de servir, de amar, de dar vida, como todos eles deram a vida, né? Depois, como eles de fato se tornaram testemunhas. Então, eu penso, e é só para terminar, né, assim, que à medida que a gente também mostrar para Deus, né, no nosso coração, essas disposições, o Espírito Santo vai vir com poder, né? Vai vir poderosamente, vai conseguir fazer, talvez, o mesmo ou até mais do que fez em Atos dos Apóstolos, né? Porque o Senhor garante também, né, coisas maiores do que eu fiz. Maiores, do que essas. Eu fico só imaginando, se ele ressuscitou Lázaro, o que pode ser maior do que isso, né? Mas ele nos garantiu, ele nos prometeu. E pela ação do Espírito Santo, se a gente aqui fosse trocar figurinha sobre o que o Espírito Santo tem feito nas nossas vidas, a gente não terminaria essa live nunca. É verdade, é verdade. Não é, bispo? Né? A gente... Não, o próprio apóstolo João, ele fala, né, que quando ele está ali finalizando o Evangelho de João, ele disse, fosse escrever tudo aquilo que Jesus fez, nem todos os livros do mundo caberiam. Imagina, então, os seus discípulos, os seus filhos cheios do Espírito Santo. E aí, continuando, Iete e Padre Wallace, o Atos, capítulo 1, verso 8, uma coisa, o texto que diz assim, receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. Olha o que o Padre Wallace falou. Tem gente que não deseja o Espírito Santo, por quê? Porque o Espírito Santo está intimamente ligado ao quê? A uma mudança de caráter. Agora eu não vou mais ser quem eu sou, eu vou ser testemunha do Cristo. Sim. Agora não cabe mais aquele Laerte que era antes de. Agora eu vou ser testemunha do Cristo, receberão poder. E aí é tão tremendo, tão tremendo. O poder ele é dado, ele não é dado para honra humana, para glória humana, porque nós olhamos para Jesus, esse homem cheio do Espírito, e servindo. O Espírito Santo nos é dado, o poder nos é dado para que nós possamos servir, para que nós possamos testemunhar, e não haveria limite geográfico, porque seria em Judéia, Samaria, Jerusalém, inclusive até os confins da terra. E uma coisa interessante, falando dessa questão de testemunho, de trabalho mesmo, Padre Wallace, porque eu tenho um desejo que nesse Pentecostes de 2025, a Igreja do Senhor Jesus Cristo na Terra, ela seja sacudida para viver um novo tempo, para apressar a volta do noivo, para preparar, e isso precisa ser através dessa submissão ao Espírito. E folheando e pesquisando, e aí eu vou lá em Atos, agora no capítulo 8, quando Filipe, ele vai ali evangelizar o eunuco, ele vai debaixo de uma direção, vai para o caminho estava deserto, tecnicamente, humanamente falando, ninguém iria
começar um trabalho de evangelismo num lugar deserto. Nós vamos procurar o grande centro, nós vamos aqui, vamos acolá. Onde é que tem alguém que ainda não ouviu? Só que naquele lugar não era questão de alguém que ouviu ou não ouviu. Não havia ninguém. Não havia ninguém. Até que passa uma carruagem, e no verso 29 diz assim: e o Espírito disse a Felipe: aproxime-se dessa carruagem e a acompanhe. Então, ali o Espírito vai conduzindo, vai dirigindo, e eu não vejo, Padre Wallace, eu não vejo Iete, eu não vejo, querido irmão que está nos assistindo, um Felipe que argumente, que queira apresentar as suas justificativas teóricas ou técnicas para o Espírito Santo, mas a carruagem tem um cavalo, ele é um estrangeiro, ou qualquer outra desculpa, não. Ele vai, e ali ele prega, e ali o que acontece? Aquele estrangeiro leva o evangelho para a Etiópia, e a semente vai se espalhando através do poder do Espírito Santo. Aí um pouquinho mais à frente, Atos 10, 44. Pedro está ministrando. E o texto diz assim: enquanto Pedro ainda ministrava, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. E esse ouvir aqui é o ouvir do receber. Não é o ouvir, por exemplo, que às vezes a pessoa, ela ouve, como diz a minha mãe, né? Entra por um ouvido e sai pelo outro. Está ali fazendo uma cara de paisagem tremenda, mas não está nem aí. Então, aqueles que receberam a mensagem, o Espírito Santo veio sobre eles. Também veio sobre eles. Maravilhoso. E aí, Padre Wallace, eu enfatizo mais uma vez a necessidade em dizer que o Espírito está disponível para aquele que quer ouvir, para aquele que quer receber, para aquele que quer testemunhar. Mais um textinho só. Olha que coisa tremenda. Hoje, talvez esse Atos capítulo 20 isso não vendesse muito na igreja nos dias de hoje. Mas diz assim: em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Opa! Mas eu vou servir a Jesus e a prisão me espera, o sofrimento me espera. Era melhor quando eu persegui o cristão. Mas o Espírito vai, o Espírito avisa, e o apóstolo Paulo segue o seu caminho. Por quê? Porque, além da capacitação, ele tinha certeza: eu não estou sozinho. Esse é o Espírito. Amém. E com o Espírito a gente pode qualquer coisa, né? Enfrentar qualquer dificuldade, qualquer tempestade, qualquer coisa, e em qualquer área da nossa vida. É impressionante. Verdade, verdade. É impressionante. Padre? Sim, isso vem de encontro a uma pregação que eu fiz esses dias. O pastor estava falando e eu lembrei disso. A gente falou da necessidade de sermos escravos do Espírito. E aí eu pregava, exatamente porque a passagem bíblica que foi proclamada no dia era de Atos 15. Estavam falando lá do concílio, o primeiro concílio, né, o concílio de Jerusalém. Tinham decisões a serem tomadas lá, né? Mais não cabe aqui explicar todo o contexto, mas quando vão chegar a uma conclusão, os apóstolos escrevem assim: o Espírito Santo e nós decidimos, vai ser assim, 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 assado. Gente, aquilo ali eu achei fantástico. Assim, porque, assim, é isso, sabe? É consultar o Espírito, é ouvir o Espírito, é deixar que ele decida. E não é deixar, é ser escravo dele. Né? É dar nossas mãos para ele e falar: pronto, então, pode decidir, pode me levar, pode me usar. E quando a gente dá a ele, né, essa disponibilidade, de fato, ele vem e realiza um novo Pentecostes, né, que é o que a gente tanto quer. E com umas palavrinhas tão simples, né? É só dizer: vem. 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 Vem.
E vem, né, Bispo Laerte, né, Padre Wallace, você só precisa isso. Vem. Só isso, só isso. E aí, Padre Wallace, ele vem sem medida. Isso é muito interessante, né? Ele vem e vem sem medida. Não é, eu me lembro que na minha infância ia comprar arroz e comprava arroz naquele saco e pesava e não podia passar. Não podia passar porque tinha dinheiro para 1 quilo de arroz só. Só tinha dinheiro para 1 quilo. Ah, passou um pouquinho, então tira. Então tira por quê? Porque só tem dinheiro para 1 quilo. Com o Espírito Santo, não. Ele vem sem medida. E aí tem um outro personagem logo dali do comecinho do livro de Atos, que eu queria falar um pouquinho sobre isso, Padre Wallace, e trazer para o nosso contexto, com uma pergunta para você que está nos assistindo. O que é que mais nos aflige? Não é aquilo que nós estamos vendo? Não é verdade, Padre Wallace? Não é aquilo que nós vemos, tudo bem, aquilo que nós ouvimos nos aflige, tem coisa que nos aflige, que vem pelo ouvido, mas muitas vezes é aquilo que nós vemos. Eu queria me deter justamente nisso daí. E nós olhamos justamente porque a nossa atenção ela é atraída, ou seja lá o que for. Pare e pensa uma coisa. Olha esse texto, Atos capítulo 7, 55. Depois quero continuar falando sobre essa questão de para onde nós temos olhado, o que tem nos afligido. Atos 7, 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, lembrando você que ele estava sendo apedrejado e seria apedrejado até a morte. Esse homem que estava sendo apedrejado, que sabia que ia morrer, que Saulo olhava ali, estava olhando e consentindo na sua morte. Ele, nesse momento mais duro, doloroso da sua vida, momento de morte, apedrejado injustamente, ele levanta os olhos para os céus. E o que ele vê? Ele vê a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. Aí, eu quero fazer uma pergunta para você. Por que no meio da nossa luta do dia a dia, nós não conseguimos olhar e ver o livramento de Deus? Nós não conseguimos olhar e ver a glória de Deus. Nós olhamos e acabamos enxergando aquilo que é o problema, acabamos enxergando a adversidade. Eu via hoje, padre, uma pessoa falando sobre procrastinação, ele falando da diferença de procrastinação e desânimo. Ele falava que os dois levam a pessoa a desistir, mas a procrastinação é o desânimo que acontece antes de começar. Porque a pessoa começou a fazer o curso e desanimou, né? Então ela desistiu já no meio, já tinha começado. Sim. A procrastinação não, ela já desistiu antes de começar. E as pessoas hoje desistem antes de começar, por quê? Porque elas só veem o problema, a adversidade. E aí eu quero dizer para você, existe uma maneira de você ver a glória de Deus. Ah, que você não conhece a minha família. Não conheço, mas conheço a minha. E eu olho para a minha família e eu vejo a glória de Deus na minha família. Eu olho para a nossa nação e eu vejo a glória de Deus na nossa nação. Eu olho para as situações à nossa volta, para a pilha de boletos, e eu vejo a glória de Deus. Porque Amém. mas é verdade, né, padre? E o que faz a diferença? É aquilo que fez com que Estevão, no meio do apedrejamento, visse a glória de Deus. Seja cheio do Espírito Santo. Está aqui o meu convite para você, o meu incentivo para você. No meio da luta, no meio da adversidade, no meio do problema, não olhe as circunstâncias. Olhe e veja a glória de Deus, porque você pode, se desejar, ser cheio do Espírito Santo. Então, você pode até dizer, mas eu estou olhando e eu não estou vendo. Então, busque do Espírito. Porque quando você é cheio do Espírito, no meio da aflição, você consegue enxergar a glória de Deus. Amém. É isso, padre. Amém. É isso. É isso. E só precisa, vem Espírito Santo. Só vem. Espírito Santo.
Já estamos quase terminando, infelizmente. Nossa, queria ficar a noite toda aqui, só ouvindo vocês dois, dando uns petelequinhos de vez em quando. Mas eu acho que nós poderíamos orar agora, né? Eu Sim, convido, como a gente está no Zoom, não dá para orar todo mundo junto, senão ninguém entende o que a gente vai falar, né? Mas eu sim. queria pedir que nós começássemos a orar, Padre Wallace, ou o Bispo Laerte, e convidando os irmãos para se unirem a nós nesse momento, né, para orarmos junto, para clamar. E quanta coisa maravilhosa, quanta coisa, testemunho, disponibilidade, ouvir, clamar. Eu acho que essas foram as palavras que permearam essa noite a gente, né? Clamar, vem, testemunhar, mudança de caráter com a presença do Espírito Santo, que possamos ser inundados abundantemente e poder ver a glória de Deus em todas as circunstâncias. Fiquem à vontade, por favor. Amém. Você quer orar primeiro, padre? Fique à vontade, meu irmão. Vamos lá. Amém. Vamos Então eu lá. vou orar, então. Paizinho querido, nessa novena de Pentecostes, Pai, eu quero te pedir que o Senhor passe o sangue de Cristo sobre a nossa vida, tirando tudo aquilo que não vem de ti, limpando, curando, tirando toda a mazela, toda a mentira que o diabo tentou colocar, toda a descaracterização. Que o Senhor limpe a nossa casa. O Senhor limpe o nosso ser, o nosso interior, para que possamos verdadeiramente dizer: Espírito Santo, vem habitar em nós. Vem morar em nós, vem nos envolver, Espírito Santo. Guia-nos nos teus caminhos. Abre os nossos ouvidos para que possamos escutar o teu chamado. Como aquele povo, Senhor, que ouvia a palavra de Pedro, mas ouvia, Pai, com sentimento, e foi cheio do Espírito, que assim seja sobre nós, sobre cada um, Pai, que está acompanhando essa live. Abre os nossos ouvidos para ouvirmos o teu chamado. Que o teu Espírito nos fortaleça a cada dia, nas lutas que não são poucas, mas que tenhamos a certeza que o Senhor não nos dá uma provação maior que possamos suportar. Que o Senhor nos proteja, Espírito Santo protege, encoraja, dirige em todo dia. Espírito Santo de Deus, acalma os corações, acalma, Espírito Santo de Deus, as mentes, em meio a tanta tribulação, a tantos afazeres no presente tempo, que nós possamos estar atentos ao teu dom Espírito na nossa vida. Que nós saibamos discernir o que é voz do Espírito e o que não é. E isso vem através da convivência. Ensina-nos a conviver contigo, a despeito da nossa pequenez. Que nós aprendamos, Espírito Santo de Deus, a reconhecer o teu amor nas ações dos outros para conosco. E que em momentos de adversidade, de estresse, como foi ali com Estevão, sejamos cheios do teu Espírito, Pai. Cheios do teu Espírito, para não enxergarmos aquilo que o inferno quer que enxerguemos, mas que possamos enxergar a tua glória. Eu te agradeço, Pai. Te agradeço, Espírito Santo, porque só tu, em pleno século XXI, pode promover esse mover de unidade. Só tu, Espírito Santo, assim como tu és um com Cristo, nosso Redentor e Salvador, assim como tu és um com o Pai. Só tu, Espírito, pode nos unir aqui nessa noite para desejarmos
a tua habitação em nós. Muito obrigado, Pai. Eu te louvo e eu te agradeço. Obrigado, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amado Deus, nós pedimos nessa semana de Pentecostes a tua graça, a tua bênção. Visita-nos, Senhor, mais uma vez, com o teu poder, com a tua unção. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, gera disponibilidade em nossos corações. Vem, Espírito Santo, cada um dos irmãos e irmãs que irá orar conosco ainda nessa live, possa também experimentar a tua presença, possa experimentar, Senhor, o teu poder, a tua voz. Vem, Espírito Santo, gerar também disponibilidade nos corações acerca da unidade dos cristãos. Que mais e mais irmãos abra o seu coração para essa realidade, abra o seu coração para essa busca de unidade. Nós te pedimos, Senhor, dentro da Igreja Católica, entre os irmãos evangélicos, Amém. que mais e mais corações se abram para essa busca de unidade. Que nesse Pentecostes haja de fato, Senhor, um derramamento do Espírito que gere unidade no teu corpo, que gere unidade no teu corpo místico, que é a igreja, para que unidos a gente consiga dar ao mundo um testemunho da verdade, um testemunho do teu evangelho, que transforme muitos corações. Nós te pedimos, Espírito Santo, faz de nós, faz da tua igreja aqui na terra, homens e mulheres de fato corajosos para testemunhar, apesar das lutas e das dificuldades, que só Jesus Cristo é o Senhor. Amém. 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 Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o poder, a honra, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, Pai. Amém. 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 Agora eu passo Amém. para vocês para a última palavra, mas só um pouquinho antes, para lembrar que amanhã temos mais novena de Pentecostes, só que amanhã vai ser presencial e vamos transmitir também pelo canal. Mas aí, como não é, o Zoom é presencial, com certeza. Ah, não, amanhã não é presencial, não, desculpa. Amanhã. Amanhã ainda é online. Online. É o cônego Fábio Luiz e o pastor Luiz Cascaldi. Então, estão todos convidados a estar conosco mais uma vez e toda essa semana, que possam estar nos acompanhando e clamando: Venha Espírito Santo. Amém. As últimas palavras, aquilo que vocês desejarem falar. Amém. Deixa eu falar então, eu quero louvar a Deus por esse mover de unidade, louvar a Deus pela comunidade Bom Pastor, por essa visão, por esse entendimento. E para mim é uma honra, uma alegria poder fazer parte desse mover. Deixa eu contar aqui uma coisa aqui, Padre Wallace e Et, num dos muitos grupos de unidade que eu tenho o privilégio de fazer parte, eu postei outro dia um pedido de oração pela minha mãe. Isso faz mais de 15 dias. E aí os irmãos do grupo começaram a responder, né? Amém. Em oração pela sua mãe, a enviar uma palavra. E aí Dom Orani, que está no grupo, responde. Eu tirei um print da tela e eu salvei o print da tela, porque eu tenho uma mensagem do Dom Orani, João Tempesta, falando assim: eu estou orando pela sua mãe. Olha que privilégio. Que Olha bênção. que privilégio. E isso é fruto desse mover de unidade, esse mover do Espírito Santo. E eu quero falar com você que está nos assistindo, compartilhe
essa live, essa mensagem, para que outras pessoas sejam cheias do Espírito, para que outras pessoas possam ver a glória de Deus, porque só se vê a glória de Deus quando se é cheio do Espírito. Um grande beijo, obrigado, Iete, pelo carinho, obrigado, agradece Maria Socorro mais uma vez para mim, em 2026, se o Senhor permitir, eu desejo participar mais uma vez, para mim vai ser uma grande alegria. Um beijo, Padre Wallace, sua bênção, obrigado, e tendo oportunidade, agora eu já sei onde é que é o endereço, né? E é fácil de achar, ali na Maré é fácil de achar, então receba o nosso carinho e saiba também que o vosso nome e o nome da comunidade Nossa Senhora da Paz, é Nossa Senhora da Paz, né? Isso, Nada melhor do que Nossa Senhora da Paz na Maré. É uma isso, necessidade pura, uma necessidade pura. com Vai certeza. aqui no nosso livro de oração. Amém? Um beijo, querido. Amém, amém. Muito obrigado, pastor Laerte, muito obrigado por essa noite de unidade, de oração. Obrigado, Iete, a comunidade Bom Pastor, por essa oportunidade, né, de estarmos orando, partilhando a palavra de Deus nessa semana de Pentecostes. Tenho certeza que todo esse mover de unidade já é o Pentecostes acontecendo entre nós. Amém? Amém. Amém. Mas nós não podemos terminar sem a bênção de vocês, por favor. Amém, amém. Amém. Que a graça, o amor do Senhor, o poder do Espírito Santo de Deus invada não apenas a vida do Padre Wallace, da Iete, a minha vida, não apenas a nossa vida que participamos aqui, interagimos na live, mas invada a tua vida, que você tenha esse desejo, que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti, que o Senhor te encha do Espírito Santo de Deus, e por isso haverá misericórdia e haverá paz. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Nós agradecemos a participação. Muito obrigada, Padre, Bispo Laerte, Padre Wallace. É sempre uma alegria enorme, enorme, enorme. E nós esperamos realmente contar com os dois no próximo ano, e não só no próximo ano, mas esse ano também, em várias outras oportunidades, se Deus quiser, né? Sim, amém. Então, uma boa noite para todos. Unidos, boa noite. Boa noite, Deus abençoe a todos. Um bom Pentecostes. Amém.